palavra do Evangelho que nós temos para hoje é o de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, em reverência ao Evangelho, nos coloquemos em pé. Mateus, capítulo 18. Esse é um texto em que Jesus fala do perdão. Mais uma vez, o perdão em destaque. Começamos no versículo 21 e vamos até o versículo 35. Esse é um texto bem lembrado, muito conhecido, porque ele começa com um episódio da pergunta de Pedro sobre quantas vezes deve perdoar. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-los, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ao servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Até aqui a palavra. Que o Deus Espírito Santo nos abençoe nessa meditação. Amém. Pode sentar-se. Muito estimados amigos, irmãos em Cristo, também irmãos e amigos que nos acompanham na internet, que Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e sempre. Amém. Estimados irmãos, numa sequência do Evangelho, mais uma vez, tratando do perdão. Devido à importância que o perdão tem na vida de cada um, Jesus insiste para fazer com que a gente acredite no perdão que Deus dá e também leve esse perdão adiante para os nossos semelhantes. É preciso que a gente compreenda a importância do perdão na nossa vida. A igreja é uma comunidade de perdão, é uma comunidade de pessoas que se perdoam, que lutam, é uma comunidade de disciplina. E nessa comunidade, como cristãos que somos, nós lutamos contra todo o mal no nosso meio. Pois a comunidade de Jesus, a congregação de Cristo, a nossa igreja e as denominações que pregam o Evangelho, é uma comunhão de oração e de luta, uma comunhão de oração e de perdão. A pergunta de Pedro sobre quantas vezes se deve perdoar, e também a parábola que se segue daquele homem que foi perdoado, mas não quis perdoar, mostra que a igreja de Cristo se caracteriza pela disposição permanente de perdoar. Não podemos nunca deixar de pensar no perdão. Pois como já citei no
culto passado, Lutero lembra uma frase: a igreja é um lugar repleto de perdão. Não tem como ser diferente. Perdoar o meu irmão. Quantas vezes temos que perdoar as pessoas que nos ofendem? E Pedro pensa alto quando ele dá uma sugestão. Até 7 vezes, no máximo, até 7 vezes, talvez ele estivesse pensando. Porque ele pensa como natureza humana e já um homem consagrado, imaginando que Jesus quisesse mesmo um limite bem grande de 7 vezes. E então Pedro pensa alto. E pensa que esse limite devia ser assim, no máximo 7 vezes. E Jesus poderia ter feito aquela brincadeira daquele episódio do Tiago Ventura, quando na guerra falava-se de quantos iriam enfrentar com inimigos. Então a pergunta de Pedro, Jesus poderia ter respondido semelhantemente àquela história, aquela brincadeira. Pedro pergunta: Senhor, até 7 vezes eu poderia perdoar? Aí Jesus responde: um pouco mais. Então talvez o João, que estava junto, sugere: Pedro, fala aí 7 vezes, ou 14 vezes. Aí Jesus responde: um pouco mais. Talvez o Felipe pudesse dizer: então fala 7 vezes 7. E então Jesus entra no assunto dizendo: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Provavelmente eles caíram de costas, quando perceberam que era um número extravagante. Como assim 70 vezes 7? Pois essa é a nossa guerra. Essa é a nossa guerra espiritual. Uma guerra que nós travamos todo dia, porque nós não temos uma natureza de querer perdoar. Nós gostamos de guardar rancor para, na hora certa, cobrar a dívida de alguém que nos deve um perdão, um pedido de perdão. A gente luta com isso porque nós somos uma natureza pecaminosa e não gostamos de perdoar os outros. Precisamos desenvolver o perdão. Precisamos olhar para Cristo que nos perdoou tanto. Então, essa luta é travada no coração de cada um. É uma luta contra a nossa vontade, porque nós não queremos perdoar, nós exigimos o pagamento e quando somos ofendidos queremos vingança e queremos retribuir talvez numa moeda muito maior. E esse é o espírito da vingança, do coração pecaminoso. Temos pouco desejo de perdoar os outros, né? Menos do que somos perdoados. Pouco desejo de perdoar os outros. Nós consideramos um exagero Pedro sugerir 7 vezes se alguém pecar contra nós. E quando Jesus fala 70 vezes 7, a gente sabe fazer a conta, né? Mas a gente não sabe que... E isso é um aprendizado que se dá no crescimento espiritual, no envolvimento com a palavra, com a oração, com a capacidade de resistir à nossa natureza carnal que quer dar uma resposta dura, à mesma altura para alguém que nos ofendeu. Então, quando Jesus fala 70 vezes 7, ele não está dizendo um número matemático, ele está falando uma medida de perdão que não tem limite. Até onde for necessário, até talvez se passar desse número. Porque é isso que Deus faz com a gente. Deus nos perdoa infinitamente mais do que nós perdoamos os outros. Então a parábola que segue explica essa exigência de Deus. E ela conta então essa parábola do credor incompassivo. Quer dizer, aquele que devia, foi perdoado, mas também tinha um crédito com outra pessoa e não quis perdoar. Então, resumindo a história, o texto conta que um rei entregou um empréstimo a um dos seus empregados e esse empréstimo essa dívida foi crescendo, aumentou tanto numa proporção que não se mede de tão grande que é. O texto não revela, esse texto que nós temos, essa tradução não revela os valores atuais,
mas eles têm uma tradução. Quanto são 10 mil talentos que esse homem que recebeu o perdão devia? 10 mil talentos significa o quê? Traduzindo para ouro, por exemplo. Quantos quilos de ouro? Não se fala em quilos, fala-se em toneladas. 174 toneladas de ouro. Esse homem devia essa quantia para o seu patrão. O ouro custa hoje, ontem pelo menos, né, R$331 o grama. Multiplica isso por 1.000 e depois por 1.000, e a dívida se torna impagável, logicamente, são 57 bilhões e 594 milhões de reais, nesse caso aqui, né? Quase 60 bilhões para uma pessoa pagar. Então, qual é a possibilidade? Uma pessoa normal nunca vai conseguir pagar, logicamente, nem aqui. E aí a gente pode usar uma frase ruim, né? Porque nem sempre é usada de forma correta. Você não vai pagar essa dívida nem aqui, nem no inferno, né? Em lugar nenhum, nem aqui, nem na eternidade, a gente pode amaciar a situação e dizer, nem aqui, nem na eternidade. Não existe possibilidade nenhuma de pagar a nossa dívida. Paga o que me deves, porque quem deve precisa pagar. Essa era a lei, e continua sendo. Só que naquela época a lei era muito dura. Se não puder pagar, vai ser vendido ele, a mulher, os filhos, vão se tornar escravos e vão trabalhar o resto da vida, mesmo que não consigam pagar a dívida, mas não vão ter mais liberdade. Então o devedor pede clemência. Ele suplica insistentemente com aquela frase, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Tenha paciência. Ele tem a ilusão de poder um dia pagar aquela dívida. Essa é a ilusão do hoje também. Também as pessoas hoje se iludem. A ilusão do ser humano é poder agradar a Deus, conquistar o favor de Deus pelas suas obras, pela sua recompensa daquilo que cometeu de erro contra Deus. Muitas vezes a gente se ilude, imaginando que pelo nosso esforço vamos agradar a Deus. E chegamos até um ponto de poder exigir de Deus, Senhor, agora minha dívida está paga, agora vê se me abençoa, né? Há tantos anos que te sirvo e nenhuma vez para me alegrar com meus amigos. Essa é a história do filho pródigo mais velho que ficou em casa. Quando o pai recebe, perdoando o filho que foi embora, ele reclama dizendo, eu servi o Senhor a vida inteira e nunca ganhei um cabrito. Tipo assim, o Senhor já me deve alguma coisa. Eu já te sirvo desde que eu fui batizado. Será que eu não tenho um crédito diante de Deus para poder dizer, Senhor, agora é a sua vez de me abençoar. Eu já fiz a minha parte. Essa é a ilusão do ser humano. Imagina que vai agradar a Deus e exigir de Deus alguma coisa que Deus tenha que lhe dar. Essa é a ilusão da nossa natureza, que se imagina pelo esforço agradar a Deus, mas a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém vai pagar a sua dívida. Você pode receber o perdão da dívida. E é isso que importa. Reconhecer que o Senhor, na sua misericórdia, ouve o clamor daqueles filhos que buscam o perdão. Então nós podemos dizer que, ao confiar em Cristo como nosso Salvador, podemos esperar a compaixão de Cristo. Podemos esperar a misericórdia de Deus, de modo como aquela história, o texto diz, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aquele homem certamente devia estar infinitamente alegre e festejando com os amigos,
olhando para todo mundo com alegria, com carinho, com compaixão também. É como se Deus dissesse para ele: vai para casa, agora a sua vida. Você tá perdoado, você não deve mais nada, você agora tem uma vida livre. Agora conserta a sua vida, perdoa as pessoas que te devem. Não fique cobrando dívida que os outros têm contra você, apenas perdoe. Você não precisa pagar mais nada, porque tudo foi pago. Jesus pagou a nossa dívida. E nós aprendemos com Jesus a pedir por isso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus nos perdoou, Ele fez o sacrifício necessário, Ele morreu na cruz por nós. Ele nos livrou desse peso de 174 toneladas de ouro que deveríamos pagar. Aquele homem foi perdoado, mas ele desprezou a graça concedida a ele. Fez pouco caso, não valorizou. Quando encontrou alguém que devia para ele 100 denários, que é uma mixaria comparado àquilo que ele foi perdoado, 100 denários é correspondente a 100 dias de trabalho da época. Dava para pagar. E esse também clama: sê paciente comigo, eu vou te pagar. Mas ele não teve paciência. Ele não teve compaixão. Ele exigiu o pagamento e colocou aquele homem na prisão. Ele não demonstrou gratidão pelo favor que ele recebeu sem merecer. E isto então evidencia a nossa própria dureza espiritual. Essa história revela o nosso coração, nosso endurecimento diante das necessidades dos outros, sejam físicas, emocionais, espirituais, a nossa relutância em estender o perdão, esse mesmo perdão que recebemos. E precisamos pensar muito sobre o relacionamento entre pais e filhos, que precisam de perdão até 70 vezes 7. Irmãos que não se perdoam porque tiveram uma rusga no passado e que vivem carregando esse peso. Carregar esse peso do ódio ou da falta do perdão é como alguém disse: é você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Você se envenena quando você não consegue liberar o perdão. Perdoar é necessário para a gente viver. Então, ao sair daqui, cada um de nós pode ter esse desejo de se encontrar alguém que ofendeu, que foi ofendido. Se você foi ofendido por alguém e que esse ainda não te pediu perdão, perdoa a si mesmo. Porque não depende do outro pedir perdão. Vamos dizer que nós não podemos fazer a nossa vida espiritual depender de uma outra pessoa. Você vai dizer assim: ah, eu só perdoo se ele vier pedir perdão. Tá, e se ele nunca vier? É preciso pensar, a nossa vida espiritual não pode ficar dependendo de alguém que precisa vir falar com a gente. É preciso que a gente tenha a capacidade, mas essa capacidade não é natural. Com Deus. Precisa ter uma comunhão com o Pai. E reconhecer que aquelas 174 toneladas de ouro foram retiradas da nossa conta. Não devemos mais. Sim, irmãos. Reconheçamos que o sacrifício de Cristo na cruz foi por mim e por você, para cancelar os nossos pecados. Então o final da história mostra que quando o rei ficou sabendo que aquele homem não perdoou o outro, ele colocou ele na prisão. Agora disse: agora você vai pagar até o último centavo. Isso não significa que ele vai conseguir pagar, mas ele vai ficar lá, tentando a eternidade. Ninguém pode pagar os seus pecados, nem mesmo depois da morte. Na eternidade, a graça acabou. O tempo da graça é hoje.
O tempo de salvação é agora. Eis agora o dia da salvação, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Então arrependemo-nos, confessemos nossos pecados a Deus e vivamos esse perdão perdoando. Vivamos esse perdão, viver uma vida de perdoados, oferecendo aos outros também a graça do perdão, oferecendo aos outros a gratidão, oferecendo a Deus a gratidão por aquilo que Ele nos fez. A nossa vida é de louvor e gratidão, porque Ele já nos fez tudo. E nos capacita também para olhar para o nosso semelhante com misericórdia, com compaixão. Deus nos dê essa graça, a graça do perdão, a graça do perdoar. Amém.